Você está vendo esse vídeo porque o dinheiro está travado na sua vida. Você trabalha, você corre, você sua, mas nada muda. A conta não fecha. O cartão está no limite, o boleto venceu e você não sabe de onde vai tirar. E o pior de tudo é aquela sensação de humilhação silenciosa quando você precisa pedir emprestado, quando você precisa parcelar até a comida, quando você vê seus filhos pedindo algo simples e você não pode dar. Eu sei exatamente onde você está. E eu preciso te dizer uma verdade que vai doer. Não é falta de esforço. Você já trabalhou duro demais. O problema não é você. É que existe uma porta financeira fechada sobre a sua vida. E enquanto essa porta estiver trancada, não importa o quanto você se mate, o dinheiro não entra. Ele até aparece, mas escorre. Ele até chega, mas não fica. E você continua preso no mesmo ciclo de escassez, de sufoco, de desespero. Mas hoje isso muda. Hoje é 19 de janeiro. E existe algo que precisa acontecer antes do sol se pôr. Algo que não pode esperar até amanhã. Porque amanhã a janela espiritual fecha. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma simples oração. Não é mais um vídeo motivacional. É um decreto financeiro. É o Pai Nosso da riqueza. E quando eu digo riqueza, eu estou falando de dinheiro real. Dinheiro na conta. Dívida quitada. Cartão zerado. Aluguel pago. Carro comprado. Casa própria. Provisão que chega e fica. Não é espiritualidade vazia. É desbloqueio financeiro concreto. Mas tem uma condição absoluta. Você precisa ouvir até o final. Porque o que eu vou revelar no encerramento deste vídeo é a chave que sela tudo. Se você sair antes, o circuito não se completa. E você vai continuar preso. Agora escuta isso com atenção total. Esse decreto não é para todo mundo. Não é para quem quer ficar só ouvindo e não fazer nada. Não é para quem quer continuar reclamando da vida. É para quem está disposto a tomar uma decisão violenta hoje. Violência espiritual. Violência de fé. É para quem está cansado de ser vítima e está pronto para se tornar herdeiro. É para quem está disposto a olhar para a escassez nos olhos e dizer: acabou, você não me controla mais. E se esse é você, se você realmente quer que o dinheiro destrove na sua vida, então fica comigo até o final. Porque quando você terminar esse vídeo, quando você decretar comigo o Pai Nosso da riqueza, algo vai se romper no mundo espiritual. Uma porta vai se abrir. E antes de você deitar a cabeça no travesseiro hoje à noite, você vai sentir que algo mudou. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora. Algo que parece simples, mas que no mundo espiritual funciona como uma assinatura, como um contrato. Você vai descer até os comentários e vai escrever apenas 2 palavras. Eu creio. Ou então, se quiser ir mais fundo, coloque apenas o seu primeiro nome. Isso não é superstição. É marcação de intenção. Quando você marca sua presença aqui, quando você declara com suas próprias mãos que você crê, você está abrindo um portal espiritual. Você está dizendo: eu estou aqui, eu quero, eu aceito. Então pausa agora, vai lá embaixo e comenta: eu creio. Faz isso agora. Porque sem esse primeiro ato de fé, o resto não funciona com a mesma potência. Agora que você marcou sua intenção, eu vou te contar algo que a maioria das pessoas nunca entendeu. Existe uma diferença brutal entre orar e decretar. Quando você ora, você está pedindo. Você está na postura de servo, de mendigo espiritual, de alguém que espera que talvez, quem sabe, se Deus quiser, um dia você receba alguma coisa. Orar é importante, mas orar sozinho te mantém na posição de espera eterna. Agora, decretar é completamente diferente. Decretar é ordenar. Decretar é tomar posse. Decretar é você se levantar na autoridade espiritual que te foi dada e dizer: isso aqui é meu, e eu tomo posse agora. Não é arrogância, não é soberba, é entendimento de quem você realmente é. Você não é um pedinte na fila da prosperidade. Você é herdeiro, e herdeiro não pede permissão para abrir o cofre da própria herança. Herdeiro toma posse. E é exatamente por isso que o que você vai ouvir hoje não é o Pai Nosso comum que você aprendeu na igreja. É o Pai Nosso da riqueza. É o decreto financeiro que ativa portas, que quebra bloqueios, que libera provisão. Mas atenção, esse decreto só funciona se você ouvir hoje. Não é amanhã, não é semana que vem,
É hoje, 19 de janeiro, porque existe um alinhamento espiritual acontecendo neste momento que não vai se repetir. E se você deixar passar, você vai voltar para aquele ciclo de dívida, de sufoco, de conta que não fecha. Então respira fundo, clica no like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esses 3 cliques são os 3 golpes de martelo no mundo espiritual que decretam: a minha porta financeira está aberta. E agora, vem comigo até o final. Porque a sua vida financeira está prestes a mudar. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é 19 de janeiro e existe algo que precisa acontecer antes do sol se pôr. Algo que não pode esperar até amanhã, porque amanhã a porta já vai estar fechada. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você sentiu que esse vídeo não é como os outros. E você está certo. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma simples oração. Não é mais um vídeo motivacional que você assiste, se sente bem por alguns minutos e depois volta para a mesma realidade de sempre. O que está prestes a acontecer aqui é um desbloqueio financeiro real. Um decreto que vai ativar portas financeiras que estão travadas na sua vida há anos. Mas existe uma condição absoluta. Você precisa ouvir até o final. Não é sugestão, é aviso. Porque o que vou revelar no encerramento deste vídeo é a chave que sela tudo. Se você sair antes, o circuito não se completa. A energia não fecha. E você vai continuar preso no mesmo ciclo de escassez que te trouxe até aqui. Eu sei exatamente onde você está agora. Você olha para a conta bancária e sente um aperto no peito. Você vê o limite do cartão estourado, as notificações de cobrança chegando, o boleto vencido que você não sabe como vai pagar. Você já tentou de tudo. Trabalhou duro, fez hora extra, aceitou qualquer bico que apareceu, mas o dinheiro não fica. Ele chega e escorre como água entre os dedos. Você nunca tem o suficiente, sempre falta, sempre sobra mês no final do salário. E o pior de tudo é aquela sensação de humilhação silenciosa quando você precisa pedir dinheiro emprestado, quando precisa parcelar até a comida, quando vê seus filhos pedindo algo simples e você não pode dar. Essa dor eu conheço. E ela não vai embora com esforço. Ela vai embora quando a porta financeira que está fechada sobre a sua vida finalmente se abre. E é exatamente isso que vai acontecer hoje. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora. Algo que parece simples, mas que no mundo espiritual funciona como uma assinatura. Como um contrato. Você vai comentar aqui embaixo apenas 2 palavras. Eu creio. Ou então, se quiser ir mais fundo, coloque apenas o seu primeiro nome. Isso não é superstição. É marcação de intenção. Quando você marca sua presença aqui, quando você declara com suas próprias mãos digitais que você crê, você está abrindo um portal espiritual. Você está dizendo ao universo, a Deus, às forças da provisão: eu estou aqui, eu quero, eu aceito. E isso é o primeiro passo para o dinheiro começar a se mover na sua direção. Então pausa o vídeo agora, vai lá embaixo e comenta: eu creio, ou seu nome. Faz isso agora, porque sem esse primeiro ato de fé, o resto não funciona com a mesma potência. Agora que você marcou sua intenção, vamos falar sobre o que realmente está impedindo o dinheiro de chegar até você. Não é falta de esforço, não é falta de capacidade, não é nem falta de oportunidade. O que está travando a sua vida financeira é uma porta espiritual fechada. Você pode trabalhar 20 horas por dia, pode ter 3 empregos, pode vender tudo que tem, mas se a porta financeira sobre a sua vida está trancada, o dinheiro não entra. E sabe qual é a parte mais cruel disso tudo? Você vê outras pessoas prosperando. Pessoas que trabalham menos que você. Pessoas que não se esforçam tanto. Pessoas que nem merecem, na sua opinião. E enquanto isso você está ali, suando, lutando, sangrando, e nada muda. Isso não é azar. Isso não é destino. Isso é bloqueio espiritual financeiro. E hoje, neste exato momento, esse bloqueio vai ser quebrado. Mas só se você ficar até o final, porque o decreto que vai romper essa muralha invisível só funciona quando é proclamado completo. Deixa eu te explicar uma coisa que a maioria das pessoas nunca entendeu. Existe uma diferença brutal entre orar e decretar. Quando você ora, você está pedindo. Você está na postura de servo, de mendigo espiritual.
de alguém que espera que talvez, quem sabe, se Deus quiser, se for da vontade divina, um dia você receba alguma coisa. Orar é importante, mas orar sozinho te mantém na posição de espera eterna. Agora, decretar é completamente diferente. Decretar é ordenar. Decretar é tomar posse. Decretar é você se levantar na autoridade espiritual que te foi dada e dizer: isso aqui é meu, e eu tomo posse agora. Não é arrogância, não é soberba, é entendimento de quem você realmente é. Você não é um pedinte na fila da prosperidade. Você é herdeiro. Você tem sangue de rei correndo nas veias. E rei não pede permissão para entrar no próprio palácio. Rei decreta e as portas se abrem. E é exatamente por isso que o que você vai ouvir hoje não é o Pai Nosso comum que você aprendeu na igreja. É o Pai Nosso da riqueza. É o decreto financeiro que foi escondido, abafado, mantido longe das pessoas comuns. Porque quando você entende o poder que existe nessas palavras aplicadas ao dinheiro, à provisão, à abundância, você se torna imparável. Você para de ser vítima das circunstâncias e passa a ser comandante da sua realidade financeira. Mas atenção, esse decreto só funciona se você ouvir hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. É hoje, 19 de janeiro. Porque existe um alinhamento espiritual acontecendo neste momento que não vai se repetir. E se você deixar passar, você vai voltar para aquele ciclo de dívida, de sufoco, de conta que não fecha. Então respira fundo e continua comigo. Você já percebeu que tem gente que parece atrair dinheiro sem esforço? Que sempre tem uma oportunidade caindo no colo, um dinheiro inesperado aparecendo, uma porta se abrindo na hora exata. E você, que se mata de trabalhar, continua no mesmo lugar, pisando na mesma lama financeira todos os dias. A diferença não está no talento, não está na sorte. A diferença está na frequência espiritual. Essas pessoas, mesmo sem saber, estão vibrando na frequência da abundância. E você, por mais que lute, está preso na frequência da escassez. E sabe o que alimenta a frequência da escassez? O medo. O medo de não ter. O medo de perder. O medo de passar necessidade. Esse medo se torna uma prisão invisível que mantém você exatamente onde está. E quanto mais você se esforça com medo, mais você afunda. Porque esforço misturado com medo gera mais escassez. Mas quando você muda a frequência, quando você passa do medo para a fé, do pedido para o decreto, do servo para o herdeiro, tudo muda. E essa mudança começa agora. Antes de eu revelar o decreto completo, eu preciso que você faça mais uma coisa. Porque esse vídeo não é passivo. Você não está aqui só para assistir. Você está aqui para participar de um ritual financeiro. E todo ritual precisa de atos de fé que funcionam como selos espirituais. Então agora, neste exato momento, você vai clicar no botão de like. Pode parecer bobagem, mas não é. Quando você curte este vídeo, você está dizendo espiritualmente: eu aceito essa mensagem. Eu alinho minha energia com essa verdade. Eu quero que isso se manifeste na minha vida. É um sim concreto que você dá. E depois do like, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho. Por quê? Porque esse decreto que você vai ouvir hoje precisa ser reforçado. Você vai precisar voltar aqui nos próximos 3 dias para selar completamente a transformação financeira que está começando agora. Então vai lá. Like, inscrição, sininho. Agora. Esses 3 cliques são os 3 golpes de martelo no mundo espiritual que decretam: a minha porta financeira está aberta. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O Pai Nosso original é uma oração poderosa. Mas quando você entende que cada palavra pode ser aplicada à dimensão financeira da sua vida, quando você transforma a súplica em decreto, quando você muda, seja feita a tua vontade, para eu tomo posse da provisão que já é minha, você entra em outro nível. Você sai da posição de quem espera migalhas e entra na posição de quem come no banquete. E o banquete já está pronto. A mesa já está posta. O dinheiro já existe. A abundância já foi liberada. O problema é que você não estava sentado à mesa. Você estava do lado de fora, olhando pela janela, esperando sobrar alguma coisa. Mas hoje você entra. Hoje você se senta.
Hoje você come, porque hoje você vai decretar como herdeiro, não como mendigo. Vou te contar uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Você foi ensinado a ter medo do dinheiro. Desde criança, você ouviu que dinheiro é a raiz de todos os males, que rico não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Enfiaram na sua cabeça que ser pobre é ser virtuoso, que passar necessidade é sinal de humildade, que aceitar migalhas é ser abençoado. E você acreditou. Você internalizou isso tão fundo que agora, mesmo quando o dinheiro tenta chegar até você, você bloqueia. Você sabota. Você inconscientemente afasta, porque lá no fundo você acredita que não merece, que prosperidade é pecado, que abundância é vaidade. E enquanto você carrega essa crença, o dinheiro nunca vai fluir, porque você não pode receber aquilo que você rejeita espiritualmente. Então a primeira muralha que precisa cair hoje é essa: a crença de que dinheiro é sujo. Dinheiro não é sujo. Dinheiro é neutro. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro é provisão. E você tem todo o direito espiritual de ter muito dinheiro. Agora escuta isso com atenção total. Quando você decreta, você não está pedindo favor. Você está exercendo autoridade. Existe uma diferença gigante. Imagina um soldado pedindo licença para entrar no quartel onde ele serve. Ridículo, certo? Ele não pede licença, ele entra, porque aquele é o lugar dele. Agora imagina um herdeiro pedindo permissão para abrir o cofre da própria herança. Não faz sentido. A herança já é dele. Ele só precisa tomar posse. E é exatamente isso que acontece quando você decreta. Você não está implorando para que Deus te dê dinheiro. Você está reconhecendo que a provisão já foi liberada, que a abundância já existe, e você está tomando posse daquilo que já é legalmente, espiritualmente seu. E quando você faz isso com convicção, com autoridade, com fé inabalável, as portas financeiras não têm escolha. Elas precisam se abrir, porque decreto feito com fé é ordem espiritual. E ordem espiritual não é negociada, é cumprida. Mas eu preciso te avisar de uma coisa. Quando você começar a decretar, quando você realmente entrar nessa postura de herdeiro, de comandante da sua prosperidade, vai aparecer resistência. A dúvida vai bater na porta. O medo vai sussurrar no seu ouvido. A voz da escassez vai tentar te convencer de que isso não funciona, de que você está sendo iludido, de que nada vai mudar. Essa resistência não é você. É a força da miséria tentando te manter preso. É o espírito da dívida lutando para não perder território na sua vida. E é exatamente por isso que você precisa ouvir até o final. Porque no fechamento deste vídeo, eu vou te dar o decreto blindado, o martelo espiritual que vai esmagar qualquer resistência, qualquer dúvida, qualquer medo. Mas se você sair antes, você deixa a porta entreaberta. E porta entreaberta permite que a escassez volte a entrar. Deixa eu te mostrar como o bloqueio financeiro funciona na prática. Você consegue um dinheiro extra, e no mesmo dia, aparece uma despesa inesperada que engole tudo. Você recebe um aumento, e na semana seguinte o carro quebra. Você junta uma grana, e alguém da família adoece e você precisa gastar. Parece que existe uma força invisível que não deixa o dinheiro ficar com você. E sabe por quê? Porque existe. Não é paranoia. Não é pensamento negativo. É bloqueio espiritual financeiro real. É como se tivesse um buraco no seu bolso invisível e tudo que entra escorre. Você trabalha, mas não acumula. Você ganha, mas não prospera. Você se esforça, mas não avança. E isso não é culpa sua. Você só não sabia como fechar esse buraco. Como selar essa porta de escape. Como travar a sangria financeira que mantém você eternamente quebrado. Mas hoje você vai aprender. Hoje você vai selar. Hoje o buraco se fecha e o dinheiro finalmente fica. Agora eu vou te ensinar algo que poucos sabem. O dinheiro responde à autoridade espiritual. Ele não vem para quem fica pedindo com medo. Ele vem para quem decreta com convicção. É como um cachorro. Se você tem medo do cachorro, ele sente e avança. Se você se impõe com firmeza, ele recua e obedece.
O dinheiro é a mesma coisa. Se você se aproxima dele com medo de perder, com sensação de indignidade, com postura de mendigo, ele foge. Mas se você se aproxima com a certeza de herdeiro, com a postura de quem sabe que aquilo já é seu, com o decreto firme na boca, o dinheiro vem. Ele se curva, ele obedece, porque no mundo espiritual, a autoridade é tudo. E você tem essa autoridade, você só não estava usando. Você estava orando como servo quando deveria estar decretando como rei. Mas isso muda agora. Porque hoje você vai aprender a falar a linguagem que o dinheiro entende. A linguagem do decreto. A linguagem da posse. A linguagem da realeza financeira. E tem mais uma coisa. Você precisa entender que esse decreto que eu vou revelar não é para ser usado de qualquer jeito, em qualquer momento. Hoje é o dia certo. Hoje é o momento exato. Existe uma janela espiritual aberta neste 19 de janeiro que permite que o decreto penetre mais fundo, que ative mais rápido, que manifeste com mais força. Amanhã essa janela fecha. E aí você vai ter que esperar. Esperar mais um mês preso na dívida. Esperar mais um mês contando moedas. Esperar mais um mês humilhado pela falta. Ou você aproveita agora. Você decreta agora. Você toma posse agora. E antes do sol se pôr hoje, algo começa a se mover. Uma porta se abre. Um caminho surge. Uma provisão inesperada aparece. Mas só se você ficar até o final e decretar comigo. Você sabe qual é a diferença entre alguém que vive na escassez e alguém que vive na abundância? Não é a quantidade de dinheiro na conta. Não é o salário. Não é a herança de família. A diferença está na identidade. A pessoa que vive na escassez se vê como vítima das circunstâncias. Ela olha para a dívida e diz: eu sou pobre, eu não tenho jeito, eu nasci assim. E essa identidade de pobreza se torna uma profecia autorrealizável. Ela atrai mais pobreza, mais dívida, mais falta. Porque você não pode viver acima da identidade que você carrega. Agora, a pessoa que vive na abundância, mesmo quando está quebrada, se vê como herdeira. Ela olha para a mesma dívida e diz: isso aqui é temporário, a provisão já está liberada, eu sou filho de Deus e abundância é meu direito. E essa identidade de herdeiro atrai portas, oportunidades, dinheiro, porque o universo responde à frequência da sua identidade. Então a pergunta é: quem você é? Vítima ou herdeiro? Mendigo ou rei? Hoje você vai fazer uma mudança de identidade. Não é motivação barata. Não é pensamento positivo. É decreto de transformação. Quando você proclamar o Pai Nosso da riqueza, você não vai estar apenas falando palavras bonitas. Você vai estar destruindo a identidade velha de escassez e construindo a identidade nova de abundância. Vai estar arrancando a coroa de mendigo e colocando a coroa de rei. Vai estar saindo do banco dos pedintes e sentando no trono da provisão. E isso dói. Porque toda transformação verdadeira exige morte. A sua identidade de vítima precisa morrer para que a identidade de herdeiro nasça. E muita gente não aguenta essa dor. Ela prefere continuar reclamando, culpando o governo, culpando a economia, culpando Deus, do que enfrentar a dor da transformação. Mas você não. Você chegou até aqui porque você está disposto a mudar. Você está disposto a morrer para a escassez e nascer para a abundância. E isso é coragem. Agora presta atenção. Quando você mudar de identidade, quando você realmente assumir a postura de herdeiro e começar a decretar como rei, as pessoas ao seu redor vão estranhar. Vão te chamar de louco. Vão dizer que você está ficando arrogante. Vão te aconselhar a ser mais humilde, mais realista, mais conformado. Ignore. Essas pessoas estão presas na própria escassez e querem te manter preso junto com elas. Miséria ama companhia. Mas você não precisa mais dessa companhia. Você está subindo. Você está saindo. Você está entrando em outra dimensão financeira. E quem não entende, quem não acredita, quem não decreta junto, vai ficar para trás. Não é maldade. É lei espiritual. Você não pode carregar para a abundância quem está abraçado com a escassez. Então solte. Decrete sozinho se for preciso.
E quando o dinheiro começar a aparecer, quando as portas começarem a se abrir, quando a provisão começar a fluir, aí eles vão entender. Mas até lá, você caminha sozinho com Deus e com o decreto. Agora vamos falar sobre a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir, mas que é absolutamente crucial. Você tem inimigos espirituais. Não é teoria da conspiração. Não é papo de maluco. É realidade espiritual que você precisa encarar se quiser prosperar de verdade. Existem forças, entidades, espíritos da miséria que se alimentam da sua escassez. Eles ganham território quando você está quebrado, desesperado, humilhado, e eles vão lutar para te manter nesse estado. Cada vez que você tenta sair da dívida, eles criam um obstáculo. Cada vez que uma oportunidade aparece, eles bloqueiam. Cada vez que o dinheiro tenta chegar, eles desviam. E você acha que é azar, que é destino, que é falta de sorte. Mas não é. É guerra espiritual financeira. E guerra não se vence com choro. Não se vence com lamúria. Não se vence pedindo por favor. Guerra se vence com decreto de autoridade. Guerra se vence com violência espiritual. E hoje você vai aprender a guerrear pelo seu dinheiro. Quando você decretar o Pai Nosso da riqueza, você não está apenas atraindo provisão. Você está expulsando a miséria. Você está quebrando altares espirituais de escassez que foram levantados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração. Você está rasgando contratos invisíveis que te mantinham preso à dívida eterna. Você está esmagando a cabeça da serpente da pobreza que estava enrolada no seu pescoço, sufocando o seu fluxo financeiro. E isso não é pacífico. Isso é violento. Isso é guerra. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força e os violentos o conquistam. Violência espiritual não é agressão física. É firmeza de decreto. É autoridade de comando. É ousadia de tomar posse daquilo que te pertence. E quando você entra nessa postura, quando você para de pedir e começa a ordenar, o inferno treme. Porque ele sabe que perdeu você. Ele sabe que não consegue mais te segurar na miséria. Mas presta atenção nisto. Para que o decreto funcione com potência máxima, você precisa convocar ajuda espiritual. Você não guerreia sozinho. Existe um exército de anjos da provisão. Guerreiros celestiais especializados em abrir portas financeiras, em destruir bloqueios de dinheiro, em escoltar a abundância até você. Mas eles não agem sem ordem. Eles esperam que você decrete, que você ordene, que você convoque. E quando você fizer isso no decreto final deste vídeo, quando você chamar esses anjos pelo nome e ordenar que eles quebrem toda a resistência financeira sobre a sua vida, você vai sentir uma mudança no ar. Algo vai se mover, algo vai se romper. E a partir daquele momento, você não está mais sozinho na batalha pelo seu dinheiro. Você tem um exército invisível trabalhando a seu favor, abrindo portas que nenhum homem pode fechar, quebrando cadeados que a escassez colocou, trazendo provisão de lugares que você nem imaginava. Chegou a hora de eu te ensinar algo que vai mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Você precisa entender que existe dinheiro parado esperando por você. Não é metáfora. Não é linguagem figurada. É literal. Existem cofres celestiais, depósitos espirituais, reservas de provisão que já foram separadas com o seu nome. Dinheiro que deveria estar nas suas mãos agora, mas que está travado porque você nunca tomou posse. Você nunca decretou. Você nunca ordenou a liberação. Fica ali parado, acumulando, esperando que você acorde para a sua autoridade e vá buscar. E enquanto isso, você está aqui passando necessidade, se humilhando, pedindo emprestado, parcelando a vida, quando tem uma fortuna espiritual guardada com o seu nome. Isso é trágico. Isso é revoltante. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai abrir esses cofres. Hoje você vai sacar essa provisão. Hoje você vai tomar posse do dinheiro que já é seu. Agora escuta com muita atenção o que eu vou te dizer. O decreto que você vai fazer não é para dinheiro futuro. Não é para um dia. Não é para quando Deus achar melhor. É para hoje. Antes do pôr do sol de hoje, algo se move. Antes de você deitar a cabeça no travesseiro hoje à noite, uma porta se abre. Pode ser uma mensagem inesperada.
Pode ser uma ligação oferecendo trabalho. Pode ser alguém te devolvendo um dinheiro que você nem lembrava mais. Pode ser você encontrando dinheiro esquecido em um lugar. Pode ser uma ideia que surge do nada e se transforma em fonte de renda. Eu não sei como vai ser para você, mas eu sei que vai ser. Porque quando você decreta com fé, quando você toma posse com autoridade, quando você ordena que os cofres celestiais se abram, eles se abrem. E o dinheiro começa a fluir por canais que você nem conhecia. Canais invisíveis, improváveis, inesperados. E de repente você olha para trás e percebe: o deserto financeiro acabou, a provisão chegou. Mas tem uma parte do decreto que você precisa entender antes de proclamar. Você vai perdoar. Vai perdoar as dívidas. Não as dívidas financeiras das outras pessoas com você, embora isso também seja poderoso. Você vai perdoar as dívidas emocionais e espirituais que você tem com a escassez. Você precisa perdoar a si mesmo por ter acreditado na mentira da pobreza. Precisa perdoar quem te ensinou que dinheiro era sujo. Precisa perdoar as circunstâncias que te quebraram financeiramente. Porque enquanto você carregar mágoa, ressentimento, raiva pela sua situação financeira, você continua amarrado a ela. Perdão é libertação. Perdão é corte de cordas invisíveis. Perdão é o que permite que você saia da frequência da dívida e entre na frequência da abundância. E quando você perdoar de coração, quando você soltar toda a amargura financeira que você carregou por anos, você vai sentir algo desatar dentro do peito. E naquele momento, o fluxo de dinheiro que estava represado finalmente começa a correr. Vamos falar agora sobre a parte prática, sobre o que acontece depois que você decreta. Muita gente acha que decreto é mágica instantânea, que você fala as palavras e o dinheiro cai do céu no segundo seguinte. Não é assim. O decreto abre a porta no mundo espiritual primeiro. E depois essa abertura precisa se manifestar no mundo material. Pode levar horas, pode levar dias, mas a manifestação vem. O importante é você entender que no momento em que você decreta com fé, a vitória já aconteceu no invisível. O dinheiro já foi liberado. A porta financeira já foi aberta. Agora é só questão de tempo até você ver com os olhos naturais aquilo que já foi conquistado no espiritual. E enquanto você espera a manifestação, você não pode voltar para a mentalidade de escassez. Você não pode começar a duvidar. Você não pode olhar para a conta vazia e desistir. Você precisa manter a postura de quem já tem, de quem já recebeu, de quem já é próspero. Porque fé é certeza das coisas que não se veem, e é essa certeza que acelera a manifestação. Agora eu vou te dar uma instrução de guerra espiritual que você precisa seguir à risca. Depois de decretar hoje, você vai voltar aqui nos próximos 2 dias. Amanhã e depois de amanhã. Você vai assistir este vídeo novamente e vai decretar novamente. Por quê? Porque repetição é blindagem espiritual. Cada vez que você decreta, você está reforçando o selo, está fortificando a abertura, está consolidando a vitória. Um decreto sozinho abre a porta. 3 decretos em 3 dias consecutivos escancararam a porta e colocam cadeado para que a escassez nunca mais consiga fechar. É como martelar um prego. Uma martelada enfia um pouco. 3 marteladas enfiam até o cabo. Então você vai fazer isso. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Sempre no mesmo horário se possível. E cada vez que você decretar, você vai sentir a força aumentar. A convicção crescer, a fé se solidificar. E no 3º dia, quando você terminar o último decreto, algo definitivo vai ter acontecido na sua vida financeira. Você vai saber, você vai sentir, você vai ver. E tem mais uma coisa que você precisa fazer para selar completamente esse processo. Você vai compartilhar este vídeo com 7 pessoas. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, pode ser como você quiser. Mas precisa ser 7. Por quê? Porque 7 é número de completude espiritual, de ciclo fechado, de perfeição divina. Quando você compartilha com 7 pessoas, você está dizendo espiritualmente: eu não guardo essa revelação só para mim. Eu libero para outros.
E por isso eu multiplico a bênção sobre a minha própria vida. É lei de semeadura. Você planta informação de riqueza, você colhe multiplicação de provisão. Então, depois de decretar hoje, você pega esse link, você manda para 7 pessoas e você escreve: assista até o final, isso vai mudar a sua vida financeira. E quando você fizer isso, quando você se tornar canal de bênção, a bênção sobre você dobra. É assim que funciona. Então não pula essa parte. Compartilha, semeia e multiplica. Agora eu preciso falar sobre algo que poucos têm coragem de dizer, mas que é a verdade mais pura. Você foi programado para ser pobre. Desde que você nasceu, a sociedade, a religião distorcida, a educação falida, tudo conspirou para te manter pequeno, contido, conformado com migalhas. Te ensinaram que você precisa trabalhar duro a vida inteira para ter uma aposentadoria miserável. Te ensinaram que comprar um carro é luxo inatingível e que ter casa própria é sonho de uma vida inteira de parcelas. Te ensinaram que financiamento é normal, que viver no vermelho é aceitável, que dívida é parte da vida adulta, e você internalizou tudo isso como verdade. Mas isso não é verdade. Isso é programação de escassez. É lavagem cerebral financeira. E enquanto você operar dentro dessa programação, você vai continuar preso. Vai continuar trabalhando feito escravo para pagar juros, para enriquecer banco, para sustentar um sistema que foi desenhado para sugar você até o osso. Mas hoje, essa programação é deletada. Hoje você instala uma programação nova. A programação da abundância. A programação do herdeiro. A programação do rei. Quando você decretar o Pai Nosso da riqueza, você está reprogramando a sua mente no nível mais profundo. Você está apagando arquivos mentais de pobreza e instalando arquivos mentais de riqueza. Você está substituindo crenças limitantes por crenças expansivas. Você está trocando mentalidade de servo por mentalidade de senhor. E isso não é teoria. Isso é prático. Isso muda comportamento. Muda decisão. Muda ação. Porque quando você realmente acredita que é herdeiro, você para de aceitar migalhas. Quando você realmente acredita que a abundância é seu direito, você para de se contentar com sobrevivência. Quando você realmente acredita que o dinheiro obedece ao seu decreto, você para de implorar e começa a ordenar. E o resultado disso é tangível, é visível, é material. O dinheiro vem, a provisão aparece, as portas se abrem. Não porque você teve sorte, mas porque você mudou de frequência, porque você saiu da programação da escassez e entrou na programação da abundância. Mas eu preciso te avisar de novo. A dúvida vai tentar voltar, principalmente nos primeiros dias depois do decreto. Você vai acordar amanhã e a voz da lógica vai dizer: nada mudou, você continua quebrado. Isso foi ilusão. Essa voz não é sua, é do sistema. É da programação velha tentando se reinstalar. E você precisa esmagar essa voz com decreto. Quando a dúvida vier, você não conversa com ela. Você não argumenta. Você decreta em voz alta: eu sou herdeiro. A provisão já foi liberada. O dinheiro está vindo. As portas estão abertas. Eu tomo posse agora. E você repete isso até a dúvida calar. Até a certeza dominar. Até a fé explodir dentro do peito. Porque essa batalha é real. E quem vence não é quem tem mais recursos. É quem tem mais convicção. Quem decreta com mais autoridade. Quem não cede para o medo. E você vai vencer. Você vai prosperar. Você vai sair da dívida e entrar na abundância. Mas só se você mantiver o decreto firme e não permitir que a programação velha volte. Está quase na hora. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que isso não é mais um vídeo qualquer. Você sente que está prestes a acontecer algo definitivo na sua vida financeira. E você está certo. Mas antes de eu liberar o decreto final, eu preciso te preparar para o que vem depois. Porque quando a porta financeira se abre de verdade, quando o dinheiro começa a fluir, quando a provisão começa a aparecer, você vai ser testado. Não por Deus, mas pela vida. Oportunidades vão aparecer, propostas vão surgir, pessoas vão oferecer sociedade, investimento, negócio.
E você vai precisar de discernimento para saber o que é porta aberta de verdade e o que é armadilha disfarçada. Porque o diabo também oferece dinheiro, mas o dinheiro dele vem com juros espirituais que destroem a sua alma. Então, quando a prosperidade chegar, e ela vai chegar, você não pode se desesperar e agarrar qualquer coisa. Você precisa manter a calma, manter a oração, manter o discernimento e aceitar apenas aquilo que vem com paz, com confirmação espiritual, com alinhamento divino. Agora deixa eu te falar sobre multiplicação. O decreto que você vai fazer não traz apenas o dinheiro de hoje. Ele abre um fluxo, um rio de provisão contínua. Dinheiro de hoje em porção dobrada, como diz o decreto. Mas depois de hoje, amanhã vem mais. Depois de amanhã vem mais. É um fluxo crescente, progressivo, irreversível. Mas para esse fluxo continuar, você precisa honrar o que recebe. Você precisa administrar com sabedoria. Não pode pegar o primeiro dinheiro que aparecer e gastar tudo de uma vez comprando besteira, ostentando, bancando o rico. Você pega uma parte e guarda. Você pega uma parte e semeia. Você pega uma parte e usa para resolver as dívidas mais urgentes. E você faz isso com gratidão, com reverência, com consciência de que aquele dinheiro é resposta de decreto, é fruto de fé, é provisão divina. E quando você honra o primeiro dinheiro que vem, o segundo vem maior. E o terceiro vem ainda maior. Até que você olha para trás e percebe, a escassez era passado. Agora eu vivo na abundância. E mais uma coisa, quando o dinheiro começar a vir, você vai querer contar para todo mundo. Vai querer postar nas redes sociais. Vai querer provar para quem duvidou que você estava certo. Resiste a esse impulso. Guarda no coração. Agradece em silêncio. Celebra com Deus em secreto. Porque inveja existe. Olho gordo existe. Energia de sabotagem existe. E quando você expõe demais a sua vitória financeira, você abre brechas para ataques espirituais. Então seja discreto, seja sábio, prospere em silêncio e deixa que os resultados falem por você. Quando as pessoas perceberem que você não está mais quebrado, que você não está mais desesperado, que você não está mais pedindo emprestado, elas vão perguntar. E aí sim você conta, você testemunha, você diz, eu decretei, eu tomei posse e Deus honrou a minha fé. Mas até lá, silêncio estratégico, discrição de herdeiro, sabedoria de rei. Chegamos ao momento final. Tudo que foi dito até aqui foi preparação, foi alinhamento espiritual, foi quebra de resistência, foi construção de fé. Mas agora vem o ato definitivo, o decreto que sela tudo, o Pai Nosso da riqueza. E eu vou proclamar isso com você. Mas antes, uma última instrução. Você vai repetir comigo em voz alta. Não importa se tem alguém perto. Não importa se vão te achar louco. Você vai decretar em voz alta porque palavra falada tem poder criador. Pensamento é fraco. Palavra sussurrada é fraca. Mas palavra decretada em voz alta com convicção rompe dimensões espirituais. Então, quando eu começar, você acompanha. Você declara. Você ordena. E você sente cada palavra saindo do seu peito com fogo, com autoridade, com fé absoluta de que aquilo está se manifestando agora. Pai nosso da riqueza, que estás nos céus e nos cofres celestiais, santificado seja o teu nome e a tua provisão sobre mim. Venha a mim o teu reino de abundância. Seja feita a tua vontade de prosperidade na minha vida, assim como já está decretada no céu. O dinheiro de hoje me seja dado hoje em porção dobrada. Perdoa as minhas crenças limitantes de escassez, assim como eu perdoo aqueles que me ensinaram a ter medo do dinheiro. Não me deixes cair na tentação da miséria e livra-me de todo mal financeiro, de toda dívida, de todo bloqueio, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o dinheiro e a glória para sempre. Eu recebo, eu tomo posse. Eu decreto que toda a porta financeira sobre a minha vida está aberta agora. Eu decreto que toda dívida está perdoada e quitada no espiritual. Eu decreto que financiamento, empréstimo, cartão de crédito, tudo está sendo abençoado e encaminhado para a quitação sobrenatural. Eu decreto que o dinheiro flui até mim por canais visíveis e invisíveis, por caminhos conhecidos e desconhecidos, por portas que eu nem sabia que existiam.
Eu convoco agora os anjos guerreiros da provisão. Eu ordeno que vocês quebrem todo bloqueio financeiro sobre a minha vida. Eu ordeno que vocês destruam os altares de escassez levantados contra mim. Eu ordeno que vocês escoltem a abundância até a minha casa, até a minha conta, até as minhas mãos. Eu decreto que o exército celestial está a meu favor e nenhuma força de miséria pode resistir. Eu tomo posse da minha herança financeira agora. Eu tomo posse do carro. Eu tomo posse da casa. Eu tomo posse da quitação das dívidas. Eu tomo posse do dinheiro na conta. Eu tomo posse da paz financeira. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Eu não estou esperando. Eu estou tomando, porque eu sou herdeiro, porque eu sou filho, porque eu sou rei. E rei não implora, rei decreta. E está decretado, está selado, está feito. No nome de Jesus, amém. Você chegou até aqui. Você ouviu. Você decretou. E agora eu preciso te dizer algo definitivo. A vitória já aconteceu. No momento em que você proclamou o Pai Nosso da riqueza com fé, a porta financeira se abriu no mundo espiritual. O dinheiro foi liberado. A provisão está em movimento. Agora é só questão de tempo até você ver com os olhos naturais aquilo que já foi conquistado no invisível. Mas, enquanto você espera a manifestação, você não pode voltar para a mentalidade de escassez. Você não pode olhar para a conta vazia e duvidar. Você precisa manter a postura de quem já tem, de quem já recebeu, de quem já é próspero. Porque fé é certeza das coisas que não se veem. E é essa certeza que acelera a manifestação material. Agora vem a parte prática. Eu preciso que você faça 3 coisas hoje ainda, antes do sol se pôr. Primeira coisa, você vai voltar aqui nos comentários e vai escrever uma frase de posse. Pode ser, eu tomo posse da minha provisão. Pode ser, o dinheiro está fluindo agora. Pode ser, as portas financeiras estão abertas. Escolhe a frase que mais ressoa no seu coração e declara. Porque quando você escreve, você está ancorando no mundo material aquilo que você decretou no espiritual. É o último selo, é a assinatura final do contrato de abundância. Segunda coisa, você vai compartilhar este vídeo com 7 pessoas. Pode ser pelo WhatsApp, Instagram, onde você quiser. Mas precisa ser 7. Porque 7 é número de completude espiritual. E quando você compartilha, você está semeando informação de riqueza. E quem semeia informação de riqueza, colhe multiplicação de provisão. É lei espiritual. Terceira coisa, você vai voltar aqui amanhã e depois de amanhã. Você vai assistir este vídeo novamente e vai decretar novamente. Por 3 dias consecutivos. Porque repetição é blindagem. Cada vez que você decreta, você está reforçando o selo, fortificando a abertura, consolidando a vitória. E agora eu vou te fazer algumas perguntas. Você está cansado de viver quebrado? Você está cansado de contar moedas? Você está cansado de ter medo de olhar a conta bancária? Você está cansado de ser humilhado pela falta? Então, levanta. Assume a postura de herdeiro. Mantém o decreto firme e não permite que a dúvida, o medo ou a voz da escassez te convençam de que nada mudou. Porque mudou. A porta abriu, o dinheiro está vindo, a provisão está a caminho e você vai testemunhar isso nos próximos dias. Você vai ver dinheiro aparecendo de lugares inesperados, oportunidades surgindo do nada, portas se abrindo que estavam fechadas há anos. E quando isso acontecer, você vai voltar aqui e vai deixar seu testemunho, porque o testemunho de um fortalece a fé de 1000. Agora, se você quiser ir ainda mais fundo, se você quiser fazer parte de uma comunidade de pessoas que decretam, que tomam posse, que vivem na frequência da abundância, clica no botão Seja Membro, aqui embaixo. Quando você se torna membro deste canal, você não está apenas apoiando o trabalho. Você está entrando em um círculo espiritual de prosperidade coletiva. Você está se conectando com pessoas que entendem a autoridade financeira, que sabem decretar, que vivem como herdeiros. E essa conexão multiplica a força do seu próprio decreto. Mas isso é opcional. O decreto que você fez já foi suficiente para abrir a porta. A membresia é só para quem quer acelerar ainda mais. Então está selado. Está decretado. Está feito.
Você não é mais vítima da escassez. Você é comandante da sua abundância. Você não é mais servo pedindo migalhas. Você é rei sentado no trono da provisão, e o dinheiro obedece ao seu decreto. As portas financeiras estão abertas. A dívida está sendo quitada no espiritual e vai se manifestar no material. O fluxo de provisão está correndo até você agora. E nada, absolutamente nada, pode fechar essa porta que Deus abriu. Vai em paz, vai em prosperidade, vai em abundância e testemunha quando o dinheiro chegar. Eu acredito em você, Deus acredita em você e o universo já está conspirando a seu favor.